Olá, sejam bem-vindos ao nosso Pod Start Time, que está apenas começando. E esse que é o seu podcast de desenvolvimento pessoal, espiritual e profissional. E vocês sabem que por aqui a gente sempre tem pessoas aqui que traz alto nível de conhecimento. E hoje nós estamos aqui com um profissional muito especial, que é um grande amigo, ele e a família dele, da minha família também. É uma pessoa muito querida, uma parceria de excelência que Deus colocou no nosso caminho. Mas antes de apresentar ele para vocês, eu quero falar um pouquinho sobre as nossas parcerias. Essas parcerias que nos acompanham e que apoiam cada projeto que a gente faz. Então, vamos começar a conhecer um pouquinho mais sobre cada parceria. Para você que ainda não segue as nossas parcerias, aproveitem para seguir, ok? Nós temos o Start Empresarial, que é a nossa empresa de desenvolvimento estratégico e profissional. Temos a Fábrica, que é esse estúdio maravilhoso que você pode disponibilizar aí para fazer os seus conteúdos, fotografias, entre outros serviços. Gente, esse espaço está super preparado para você gerar muito conhecimento, para você conseguir gerar entretenimento nas suas redes sociais, fazer fotografias. Esse é o espaço certo para você fazer todo tipo de conteúdo que você necessita. Temos também o Top VIX, né? Que hoje quem está aqui conosco é o CEO da Top VIX. E já vamos falar um pouquinho mais sobre essa empresa, que é a empresa que desenvolve aquele efeito mármore maravilhoso na sua sala, no seu escritório, trazendo aí um conforto, um luxo, um glamour. Vocês vão conhecer melhor sobre o trabalho desse profissional. E hoje, quem é? Gente, para quem não sabe, o Daniel, que é o CEO da Top VIX, ele é esposo da Kelly, que é a dona também, a CEO do Novo Sabor. Gente, olha que delícia de doce que está aqui nessa mesa. Doces finos, extraordinário para a sua festa. Não é um doce qualquer, é um doce de alta qualidade, um sabor incrível. Você que não conhece, aproveita para seguir e conhecer o trabalho dela, ok? Temos também Léo Silva Cabeleireiro, que cuida dos nossos cabelos. Temos também LKS Lembrancinhas, que é quem está nos patrocinando com essas chávenas aqui maravilhosas. Café Conosco e Memórias Afetivas é o canal que já deu certo, que traz uma nova memória aí para aquelas pessoas que não viveu naquele tempo que a gente viveu. Então a gente vai resgatando aquelas memórias afetivas. Esse canal ele é da Larocita do Carmo e Ana Porto e vocês precisam conhecer. Cantinho do Sabor, os melhores salgados, é com a Antônia. Ela trata de tudo para você, tanto os salgados fritinhos, como também aqueles salgados que você pode fritar em casa. E para finalizar, Josiane Estúdio. Fica no Centro Comercial, ela que trata das nossas unhas e é um excelente profissional. E hoje nós temos a honra de receber aqui Daniel Lucas. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É uma honra estar aqui com você. Fique à vontade para se apresentar. Obrigado pelo convite. Me chamo Daniel Lucas, sou o CEO da Top VIX. Para mim é uma honra muito grande estar sendo recebido por vocês do Podstart. E hoje nós vamos estar aqui respondendo algumas perguntas dos nossos seguidores. E hoje nós vamos estar entrando nesse caminho aí do mármore, né? Vamos estar passando nessa entrevista, nesse podcast, tudo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós temos a proporcionar para os nossos clientes e amigos e parceiros. Isso é uma bênção, Daniel. É interessante porque quem conhece o nosso espaço do Start já sabe que já tem uma marca registrada lá da Top VIX, que é a parede de mármore. Gente, é fantástico, porque eu acho assim que é um luxo tão grande essas paredes que você cria. Por acaso, eu queria algo no meu espaço que fosse algo assim, que não precisasse de ocupar espaço, mas que trouxesse assim aquela elegância, aquele glamour, né? E graças a Deus, né, que eu estava em uma palestra e você sentiu de fechar uma parceria comigo e foi maravilhoso. E eu sou muito grata por isso. Amém. E nós temos aqui algumas perguntinhas para você, né? Que tem um seguidor que perguntou aqui: quando você começou a trabalhar nessa área? Como foi? Então, eu iniciei nessa área do mármore artístico
há 10 anos atrás, né. Iniciei no Brasil. O processo naquela época não era como hoje, né. Hoje nós temos umas ferramentas mais adequadas, mais apropriadas. Naquela época era mais manual, né. As massas pelas quais hoje nós temos, né, no mercado são uns acabamentos, as massas para acabamentos melhores, durabilidade, em todo o processo, né, do mármore. Então eu iniciei há 10 anos atrás, num trabalho mais manual, digamos assim, Uhum. e fui buscando conhecimento, né, fazendo formação, buscando mais conhecimento para poder chegar onde eu cheguei hoje. E é difícil para a gente que olha uma parede comum e imaginar que vai transformar naquela obra de arte. É, E você nessa área, como funciona essas questões, assim, de materiais? Você veio para a Europa, lá você já trabalhava no Brasil fazendo, né? sim, sim. E teve diferença entre materiais aqui, lá? Existe Sim, coisa que você encontra só lá, coisas que aqui já o mercado já está mais propício? a questão lá você tem mais variedade, digamos assim, né, Uhum, de produtos, de massas, são várias marcas vendendo. uhum, Aqui na Europa, hoje nós temos, os parceiros que são revendedores, e hoje já temos aqui, uma das melhores marcas a nível mundial, né, que é a Venetian Fox. Tem um uhum. representante no Porto, é um amigo nosso, ele distribui para todo Portugal. E a questão, a diferença é que aqui, pela Europa ser bastante, os países ser bastante úmidos, Uhum. né, são casas que têm as paredes com bastante umidade, essas questões, então se tem um pouco mais de dificuldade em relação ao Brasil, onde o clima é tropical. Sim, Você tem as paredes em relação à umidade, não tem tanto tipo de materiais. trabalho, né, Uhum. digamos assim, para poder executar esse tipo de serviço. Lá se torna um pouco mais fácil, digamos assim. Sim. Essas paredes aqui, que realmente tem essa umidade aqui, por ser um país bem frio, né, e vocês têm que tratar a parede antes? Sim, tem que ser feito todo o processo. Parede que ela precisa, tem esse problema, essa questão de umidade, ela tem que ser feito o tratamento, né, para poder estar recebendo o efeito, assim como todas as paredes, elas necessitam passar por um processo para poder Uhum. chegar nesse acabamento. E quando se trata de umidade, é preciso criar isolamento, dar aquela aprofundada exatamente no local de umidade, para poder não passar umidade para a parede, para que isso depois não venha danificar o trabalho. Sim. Olha, é muito interessante, porque as pessoas que querem fazer têm que ter essa consciência, né, que vai variar Sim, muito também na precificação, sim. de acordo com o tratamento que é necessário fazer na É, parede, né. uma das coisas que eu digo sempre quando eu vou fazer um orçamento é, primeiro ponto é como está a parede do cliente, Uhum. né. Se você se recordar naquela parede que nós fizemos no seu espaço, o Sim, anterior, basicamente nós tivemos que fazer ali um processo de colar placas, fazer isso. um barramento geral para poder depois da parede estar toda acabadinha, entrar com o processo de mármore. Sim. Porque essa parede ela tem que estar em perfeitas condições, porque é um serviço que ele não aceita um grão de areia, não aceita uma ondulação, nada, porque tudo fica visível. Então, Uhum. na hora de extrair brilho, na hora de laminação, essas coisas é onde mostra se tem defeito ou não. E se tiver defeito no início, depois vai mostrar Sim, tudo. vai ter um acabamento imperfeito, né. Isso, E exatamente. no caso, todas as paredes que você vai fazer esse efeito, é necessário fazer pladur ou não? Não, não necessariamente fazer o pladur, mas pode ser feito o estuque, Uhum. O né, um barramento geral com que estuque. que é o estuque? Estuque é uma massa que vai, por exemplo, para tirar imperfeições da parede, é como se fosse deixar a parede lisa, Sim. ok? Você tem uma parede rugosa, uma parede que tem ali areia, nós Uhum. deixamos ela bem lisa, em perfeitas condições, sem arranhões, sem ondulações. Então, estuque é uma massa, são 2 camadas de massa, Sim. uma massa de enchimento e a outra de uma massa fina, que é onde a parede fica lisinha,
dependente para pintura convencional ou para o mármore, né? Uhum. E esse efeito pode ser feito no chão, Daniel? Pode, Muitas pessoas me perguntam isso quando vê aquela parede. pode. Imagina esse efeito no chão todo. O povo tá bonito e quer mais, né? Pode ser feito no chão e, assim, tem uma resina, né, que ela é depois aplicada Uhum, por cima do mármore para criar uma proteção para que isso pra não danificar. claro. Hoje também nós já temos a massa para partes molhadas, Uhum. casa de banho, cozinha. Nós já Então temos é essa diferente massa, essa massa para aplicar em lugares que vão ter umidade. No sim, caso, teria que ser um material diferente. ela é uma massa que basicamente ela é mais rígida, né? Uhum, Porém, a diferença é no processo final, no acabamento. Porque para interior, para que não vá para partes molhadas, nós usamos a cera para polimento. sim. E já essas para partes molhadas, nós usamos um verniz com catalisador, que é onde ele vai fazer uma impermeabilização na parede, de maneira que ela vai ficar repelente. A água bate e não penetra na parede. Olha que interessante isso. Isso. E no chão, como funciona esse preparo? No chão, essa do chão eu ainda não faço. Eu sei que Ah, sim. já tem quem faz, Uhum. mas essa eu não faço Ainda não. ainda, não faço ainda. Então eu Pronto. não sei te dizer exatamente o processo a ser feito. Sim. Nós temos mais uma pergunta para você aqui, que é: o que você mais gosta na sua profissão? O que eu mais gosto da minha profissão é trabalhar com efeito decorativo. Hoje o que eu tenho mais, digamos assim, mais prazer em fazer hoje é um efeito mármore, porque não é qualquer um que faz, não é isso. É que para fazer um efeito mármore você tem que ter amor primeiramente pelo que você faz, tem que gostar muito, é algo que te requer bastante atenção, você se envolve com aquele trabalho exatamente, tipo, imagina, eu chego para um cliente, o cliente: "Olha, eu quero mais ou menos isso aqui". Uhum. Eu vou tentar, no máximo, chegar o mais próximo possível daquilo que o cliente me pediu. Então, assim, o fato de depois ver a satisfação do cliente, olhar e ver: "Nossa, é exatamente isso que eu queria", é o que mais me encanta no final. Eu acho interessante quando você está fazendo os traços, né, que vocês fazem ali. A gente quando tá vendo, assim, de fora, a gente pensa assim: "Mas no final como vai ficar?" Porque por mais que a gente passou, eu fico é uma construção, gente, de processos incríveis, né. É. Eu lembro quando foi no outro escritório que você criou aquela parede preta. Hum. Quando você começou a rabiscar ali, fazer aquele negócio preto ali embaixo, eu tô assim: "Meu Deus, como vai ficar?". Não estava duvidando, mas a gente não consegue ter a visão Sim, sim. clara. Depois, gente do céu, você olha para aquilo, é uma coisa luxuosa, fica É. incrível. E esses traços, a pessoa tem que ter uma firmeza para fazer também esses desenhos, né. Se fosse no meu caso, eu ficava desempregada, Tem que porque eu não ter levo jeito para traçar nada, mas eu acho tem interessante que isso. ter firmeza e ao mesmo tempo leveza nos dedos, né, digamos assim, no manuseio do pincel. Então, o que eu digo em relação aos veios Uhum. é como tudo que nós fazemos na vida é constância, né. Todo dia buscar Treino, em né. aprender mais, isso aí, treinar, treinar, para que você consiga chegar na perfeição, Essa né. parte do mármore é só você que faz. Você trabalha, você tem um ajudante, né, Sim, trabalha em sim, conjunto com a tem. pessoa, mas essa parte é você que faz, No do entorno, desenho em si, sim, sim. toda a criação, a arte. Tem ali, o rapaz que trabalha comigo que me auxilia, mas ele não chega ainda, não chegou ainda, na verdade, a fazer esses processos, tá mais me auxiliando. Ok. O que que um profissional que tem interesse também em abranger essa área precisa saber, inicialmente? Qual a informação necessária para essa pessoa? Inicialmente, trabalhar com o primeiro passo é ver se a parede ela precisa ser tratada naquele quesito que eu falei Uhum, anteriormente, se ela precisa de reparos ou não, se ela está em condições ou não de receber o mármore.
E o segundo passo é a pessoa tem que saber, no mínimo, manusear massa, trabalhar com massa. Não é difícil, mas também precisa de um certo conhecimento, Tem que ter né? um Tem que ter treinamento para isso, para isso, poder né? trabalhar com a massa. E você dá esse treinamento? Eu estou disponibilizando em um tempo Excelente. breve. Que bom, que bom. Fiquem atentos, tá bem? Você que também quer estar trabalhando, entendendo mais desse ramo, muito interessante. O Daniel vai em Em um breve tempo aí estar breve, nós vamos estar disponibilizando. abrindo uma turma, a primeira turma. E qual foi o maior desafio empreender aqui nessa área? Olha, o maior desafio foi, eu vou te ser sincero, ah, os clientes aqui, eles optam muito por padrão, tudo branco. Uhum. Mais clean, Tudo branco, é aquele menos é mais. sim. E às vezes não se dão a oportunidade de conhecer algo diferente. Uhum. Querem ficar na mesma, olha, não, eu quero só uma reparação nessa parede, pintar tudo branco e tá tudo. Para você ter ideia, quando nós vamos fazer uma pintura convencional, se você falar em pintar as paredes de uma cor e deixar o teto branco, já não sei, acho que não. Então assim, mas hoje já tá a Quebrando. venda de você já tá sendo bem melhor, né? Interessante. Hoje já tem tido procura, as pessoas têm aceitado mais, né? Digamos Uhum. assim, é muito comum aqui eles usarem um microcimento. Uhum. Porque no Brasil também a gente usa o cimento queimado. Na Mas parede? quando se Uhum. trata de mármore, fica assim, mas hoje já tá, digamos que agora, nesse momento, tá melhor do que no início, já estão Sim. aceitando mais. Já estão criando um novo Isso. conceito, né, É. sobre isso. Olha, realmente, a gente vem para cá também, a gente vai habituando a esse modelo minimalista. Aí quando a gente começa a perceber, a gente já está envolvido, Uhum. e a gente que gostava muito de cores, aqui a gente já vai enxugando um pouco mais, quer as cores mais neutras. É, porque igual eu falo com os pintores, né, os parceiros. No Brasil, as pinturas tudo branca, geralmente quando se vai vender uma casa, alguma coisa do tipo, ou Uhum, alugar. Agora, quando o cliente ele é o proprietário, ele geralmente quando vai fazer uma pintura, quer o teto padrão branco e as paredes geralmente têm cores, sim. geralmente. Aqui não, aqui quase Tudo sempre é tudo branco. É raro você pegar uma casa que você vai pintar que você vai envolver cores. é verdade. Tem mais uma pergunta aqui, é que qual foi o trabalho mais desafiante que você já realizou? Pode ser também, do Brasil. Mais desafiador, eh, foram tantos que eu pra lembrar, assim. Mas Os primeiros não foram aqui, uma experiência que você tenha, assim, sentido um grande desafio? olha, eu posso colocar a última obra que eu fiz no Porto. Uhum. Pra mim foi um desafio enorme. Foi aquele galpão? É, Nossa, são era grande aquilo, hein? 2.980 metros de pintura, Meu teto Deus. entre teto e parede. E para fazer ali com no máximo 15 dias, de 15 a 20 dias. Para 2 pessoas é Nossa, muita pintura. é muita pintura. Só que eu costumo dizer o seguinte: se nós olharmos para o tamanho do nosso problema, a gente paralisa. É verdade. Se eu for olhar para o tamanho, não, eu tenho que encarar todos os dias, é um leão que eu tenho que vencer e eu vou para cima. É isso mesmo, Não tem que tem, não ser, tem né? essa. Mas graças a Deus o Senhor ele nos fortaleceu, nos deu a vitória, deu tudo certo. Foram 2.980 metros na fase inicial. Agora eu tenho que retornar para fazer a segunda etapa, que é a outra parte, né? Eu não sei exato qual é a metragem, mas Uhum. também tem muita coisa ainda para finalizar lá. Então é uma obra que, assim, grande mesmo. Olha, eu acho interessante que vocês desdobram, né? Sim. Para quem não conhece o Daniel, Daniel também, a esposa dele, como eu disse, também trabalha com bolos, doces finos. Gente, doces excelentes. Os bolos de aniversários que vocês veem aí, lá os nossos bolos são todos feitos por elas. E
é incrível. Você que não conhece, aproveita para conhecer, @NovoSabor. E eu acho interessante a forma da dinâmica desse casal, que são meus amigos, então eu tenho propriedade para falar isso. Eles tiram tempo para fazer tudo, eles têm tempo de qualidade com os filhos, com a família, isso é muito importante. E eles têm tempo para estar na igreja, para fazer a obra do Senhor, isso é maravilhoso, ou seja, eles não ficam embaraçados no meio dos negócios, eles É. conseguem desenrolar os negócios e ainda levar uma vida com assertividade segundo a luz da Bíblia. Eu acho isso fantástico. Fala um pouquinho sobre esses desafios. Explica para o povo de casa como funciona. Eu sei que tem um planejamento, mas vocês dão um Desafio jeito. da conciliar trabalho, filhos e Filho, igreja. e igreja, tudo. Então, em relação à família, né? Graças a Deus, o Senhor me presenteou com uma esposa, realmente uma mulher virtuosa, como a Bíblia É diz. verdade. Kelly É minha amiga, gente. Kelly é uma adjuntora, é mais que uma esposa, é uma amiga. Somos aí 20 anos de casado, para honra e glória do Senhor. E Kelly, como eu falo, é mais que uma amiga, ela é uma parceira, tem me ajudado, né? Me incentivando, olha, vai dar certo. Sempre que eu tô passando por alguma dificuldade, alguma pressão no trabalho, em qualquer situação que seja, ela tá sempre ali para me apoiar, para me incentivar, Isso é muito sabe? importante, né, Daniel? Graças a Deus eu não tenho do que reclamar. Graças a Deus. Tanto quanto a ela, quanto aos meus filhos, a Yasmin, minha princesa, e o Murilo, meu príncipe. Os dois são assim, não tenho, Uma sabe, família linda, só gente. gratidão a Deus mesmo pelo que o Senhor me proporcionou. E em relação a conciliar igreja, casa e trabalho, a igreja ela tem que ser, né, o Senhor para nós é prioridade. Deus ele está em primeiro lugar. Depois a minha família, depois a igreja. Deus tem que estar acima de tudo, depois a minha família, depois a igreja. E o que nós temos conseguido, graças a Deus, é conciliar isso de uma maneira, olha, ela quer, ele faz essa gestão Essa gestão. dos meninos e tal. Yasmin também já tá uma moça, né? Moça, sim. É mais o Murilo. Conciliando o trabalho dela e auxiliando com os dois. E sempre que eu chego já tá tudo organizado, é só mesmo chegar do trabalho, tomar um banho e igreja. Sim, E na igreja, nós temos a servida ao Senhor, sim, isso é uma né? bênção. E tá Esse tudo papel certo. é fundamental, né? Porque o Daniel falando aqui, ele chega, já está orientado. Essa é a importância de ter uma mulher sábia, É, né? Porque a mulher sábia, ela antecipa, ela exatamente. programa tudo. Para chegar e tá todo mundo lá, a gente Já sabe que tá tem alguém tudo que já pronto, desdobrou por já. trás para que isso aconteça. E eu fico feliz com isso, fico feliz em ouvir isso e eu vejo isso, né? E eu acho interessante ele trazer isso, porque nos nossos negócios e na nossa vida particular, nós precisamos contar com a parceria de quem está ao nosso lado. É verdade. E é uma dificuldade que às vezes as pessoas têm de entender isso, né? Tem muitos casais, às vezes, que a gente trabalha que tem dificuldade de perceber isso. Quando a gente percebe, se torna tudo mais leve, Sim. né? Por exemplo, enquanto eu estou aqui gravando com vocês, com certeza meu marido está fazendo um jantar. Eita. Então, e assim, se ele estivesse fazendo algum serviço, eu estaria fazendo jantar ou minhas filhas estariam fazendo. Então, a gente vai fazendo aquele trabalho de formiguinha para todo mundo somar num ajudando o todo, outro. né? E essa ajuda é muito válida, né? Eu acho interessante o Murilo, a Yasmin também. Gente, que lindos que estão. Sim, Que Deus abençoe. igual você citou aí o Fábio, lá em casa também funciona da mesma maneira. Quando eu estou no dia a dia nas obras, que ele faz as coisas de casa, e geralmente quando eu estou em casa num sábado, alguma coisa do tipo que ela tem alguns trabalhos, aí eu vou pra cozinha, tô lá cozinhando, tô agilizando as coisas de casa com eles, entendeu? E ela tá lá no trabalho dela. Então é sempre assim, um ajudando o outro e a É. gente cresce junto. É isso. Vai tudo para um lado só, É né? isso aí. Caminhando junto sempre. Daniel, o que você acha no mundo empresarial, dentro da sua área, aqui na Europa, que precisa de melhorar? Não estou falando de você como profissional, estou falando do mercado em si. Sim. O que você sente dessa indústria que precisa de melhorias neste momento? Olha, o que nós, na minha área específica de pintura, hoje o que nós estamos precisando mesmo é de
Primeiro passo, conscientização dos clientes, né? Hoje nós temos passado por algumas situações que está sendo bem complicado em relação a pessoas que têm vendido o trabalho e não são aquilo que elas têm vendido, não são profissionais, né? Inclusive, antes de vir para cá, tô abrindo isso aqui para você, antes de vir para cá, eu recebi um telefonema de um amigo me dizendo: Daniel, preciso de um socorro, porque eu tô com uma obra que eu entreguei, foi lá um rapaz, fez um trabalho muito mal feito, o arquiteto esteve lá, resumindo, condenou o apartamento todo. E eu preciso de alguém que realmente entenda e vai lá concluir para mim, fazer o trabalho como tem que ser feito. Vou ter que pagar novamente, Sim. mas estou pagando um preço pelo fato de ter contratado alguém que não é profissional, Sim. né? Então hoje, uma das maiores dificuldades que nós temos na área da pintura é a venda de um trabalho que você não é Sim. profissional, Sim. sabe? São No caso, vocês amadores contratam... vendendo. Você chega, vamos colocar como se fosse você chega e vai me contratar como profissional. Eu te vendo um trabalho como profissional, eu chego lá, faço um trabalho, te entrego um trabalho que não é de profissional, é de extremo amador, ok. sabe? E aí qualquer um que vai chegar vai ver que passou ali não foi um profissional. Isso em todas as áreas, em todos os aspectos. Seja na parte de cuidado, de isolamentos, acabamentos com o trabalho, enfim, no geral. E isso tá numa crescente, tem muita gente passando por essa mesma dificuldade. Isso tem gerado problemas tanto para quem contrata, quanto para quem depois tem que fazer esse retrabalho, porque é pior para refazer o trabalho, né, mal feito do que pegar o trabalho no início. Então, hoje o que nós temos como maior dificuldade é isso. E uma das soluções que nós, né, pensamos nisso, que poderia ser uma ajuda, era que a indústria ela tivesse aí uma formação para pintores, Sim. sabe? Para pessoas jovens que queiram aprender. Eu quero, porque um pintor ele não chega assim, hoje eu vou trabalhar com pintura, eu sou pintor, não. Sim. E nada na vida acontece dessa forma. Tudo tem o seu processo e a pessoa tem que se adaptar naquilo dali, realmente saber se ela quer procurar conhecimento, buscar, né, aprender para depois se formar, sou um profissional. O Claro. problema é que as pessoas têm pulado processos, né? Têm buscado resultados no que não são. Sim. É E como se vendesse uma falsa performance, né? exatamente, Vocês confiam e contratam. exatamente. E esse processo de recrutamento e seleção funciona pela necessidade, provavelmente, né? E essa preparação poderia ser feita por vocês? Ou vocês acham que a indústria da pintura, que vende tintas e tal, E que deveria disponibilizar? seria interessante que a indústria ela disponibilizasse uns treinamentos, Sim, sabe? Para ter formação com mesmo para certeza. pintores, porque são essas pessoas que estarão ali no futuro utilizando a própria marca deles, Claro. correto? Então, se eles formam ali o pintor, o cliente final, ele imagina que a indústria, seja ela qual for, de tinta ou de produtos para pintura, forme ali um pintor. E aí esse pintor vai executar o trabalho na casa de um cliente com a formação da Sim. marca, tá? Olha, tá aqui um pintor que se formou. Então, de certa forma, está até divulgando a indústria. própria indústria. É uma forma que eu vejo como seria uma ajuda, algo válido, mas isso requer muita Requer coisa. muito podcast para fazer Se- acontecer. O Fábio é já faz esse movimento muito bem, o né? O Fábio, Fábio de pintor para pintor, isso, né? temos o Fábio, que é um grande parceiro, um amigo nosso. Fábio, desde que ele chegou aqui para Portugal, na verdade, que ele retornou, ele tem agregado muito para nossa classe de pintores. Inclusive, eu quero deixar um abraço aí para ele. Sim, É um amigão mesmo, um cara que tem, assim, elevado o nível da pintura em Portugal. sim. Ele tem, assim,
elevado a pintura ao nível de abrir portas para os pintores pelas quais eu Ele dá voz não ao pintor imaginaria mesmo. que o pintor ele chegaria a esse nível. E está numa crescente muito grande, tem potencial, né, para poder ir muito além, muito mais Sim. além do que já chegaram. E eu creio que num tempo breve os pintores aí vão estar em um nível que Eu creio que bem sim, elevado. porque já está tendo essa movimentação, né, na qual o Fábio tem desempenhado um papel excelente. Eu também percebo isso, já tive no podcast dele 3 vezes, Sim. e eu vejo o empenho dele para fazer acontecer, para carregar essa mensagem e dar voz aos pintores, que igual ele mesmo sempre fala, né, é preciso que a indústria acorde, né. Isso, é. E ele não tem medo de falar, isso é maravilhoso. Tem não. E eu creio que vocês já tenham uma voz aí, e quanto mais os pintores for se unindo, isso vai acontecendo também, né. São muitos desafios, né, Daniel, a pessoa sai do Brasil, você é de onde mesmo no Brasil? Espírito Santo, Vitória. E para você migrar para cá com a sua família, como foi essa mudança? Tem quantos anos já? 7. Uhum. Olha, no início foi bastante complicado mesmo. Até porque quando nós viemos para cá, né, o Murilo estava com 11 meses e a Yasmin com 8. Então são Uhum. duas. Pronto, a Yasmin já tinha um conhecimento, né? Já entendia alguma coisa por estar com 8 anos. Murilo ainda era um bebê. Então, para ela, no início ali, foi um pouco complicado, questão de escola, novas amizades, se adaptar ao país. Sim, E nós não tem essa, né? Ou se adapta ou se adapta. sim. Então, assim, no início foi bem difícil, né? Em questão em relação a trabalho. Quando cheguei aqui, eu não iniciei na área da pintura. Sim. Mesmo sendo pintor há muitos anos no Brasil, eu não vim trabalhar como pintor. Uhum. Eu trabalhei em outra área, trabalhei com pladu, com barramentos de pladu. E foi um tempo para mim, assim, bem complicado. Até que a chave virou, eu voltei para pintura e graças a Deus eu voltei para pintura. Mas no início foi bem complicado. Tanto na fase de adaptação para eles, chegamos a pensar várias vezes em retornar para o Brasil. Só Sim. que o que a gente carregava era sempre a mesma fala. Fomos longe demais para poder parar aqui e Sim. desistir, Isso né. é Já interessante, né. fomos longe demais para poder desistir no meio do caminho. Esse é um desafio, é o desafio inicial do imigrante, É, né. Quando chega, tem que enfrentar uma realidade diferente da habitual, e com isso muitos desistem. E muitos que também que querem vir para cá têm uma ilusão em relação a empreender, a se tornar um empresário, só não tem noção dos desafios que a é, gente enfrenta antes, as dificuldades, as coisas que a gente tem que viver a cada dia, mas se a gente for resiliente e persistente, as coisas vão acontecendo, né. mas eu costumo dizer o seguinte: se nós formos olhar hoje para trás e relembrar passo a passo, desde o primeiro dia que nós entramos nesse país, se fosse, mostrar para nós: "Olha, vai te acontecer isso, isso e isso", Sim, ninguém vinha, ninguém vinha, ninguém isso é vinha. Se o verdade. processo for mostrado para cada um de nós: "Olha, você vai passar por isso e isso", você vai? Não vai, Não vai, não não vai. vai. Então, assim, eu acredito que cada um tem o seu processo, uns, mais curtos, outros mais longos, mas cada um tem o seu processo. Eh e cada um tem o seu propósito, na verdade. Só que o processo de cada um é diferente. Então, eu agradeço a Deus, mesmo por ter passado por todas as situações que eu já passei nesse país, porque tudo foi permissão dele, sabe? Uhum. E onde nós estamos hoje, onde o Senhor nos colocou, da maneira que nós estamos, é motivo de exaltar e engrandecer o nome do Senhor, porque sem Ele É nada disso seria verdade, possível. é verdade. Que bênção. Daniel, foi excelente esse bate-papo aqui. É sempre uma honra receber você, sua família Amém, eu que aqui. agradeço. E agora eu gostaria que você deixasse aqui uma reflexão, uma mensagem para as pessoas aí que têm o sonho de empreender e pode ser da sua área ou em área parecida, que você possa usar a sua experiência e falar algo aí
que está no seu coração, a mensagem que você carrega. Amém. E traz para a gente aí que vai ser muito aproveitoso. Amém. A mensagem que eu posso deixar, né, em específico a minha área. Vamos lá para a área da pintura. Em relação ao que eu acabei de dizer, processos, né? Primeiro passo é não pular processo. Não pular processo porque tudo na nossa vida tem um propósito. O nosso propósito é Deus é quem nos designa, o nosso propósito, sabe o que Ele tem para nós. O Senhor Ele tem o melhor para mim, para você e para cada um de nós. Então, muitas das vezes, a dificuldade vai vir, quase sempre, na maioria, mas se eu posso deixar como conselho para alguém é não desistir, não olhar para trás. É o que eu acabei de dizer aqui. Nós fomos longe demais, já andamos muito para poder parar no meio do caminho e voltar. Desde que você deu o primeiro passo, você já deu o primeiro passo, retornar é prejuízo. Então, assim, não baixar a cabeça, seguir em frente. Se a dificuldade veio hoje, amanhã vai ser melhor. Depois amanhã vai ser melhor ainda. E é sempre crer num Deus que pode todas as coisas. Trazendo para a Bíblia, nós como cristãos, tudo a gente traz para a Bíblia, Verdade. né? José, quando ele fala para os seus irmãos que ele teve o sonho, seus irmãos, a Bíblia vai dizer que eles vão invejá-lo. Vão lançar ele numa cisterna, depois ele vai ser vendido como escravo, vai para a casa do Potifar, depois vai para a prisão, para depois na prisão ele revelar sonho do padeiro e do copeiro, para lá na frente o copeiro se esquecer, depois se lembra do sonho que o faraó teve, ele vai se lembrar de José na cadeia. Só que o interessante é que José, mesmo em meio a essas dificuldades que ele passou desde ser lançado no poço, ser vendido como escravo, parar na casa de Potifar, ser preso, ele não desistiu. Verdade. Ele não desistiu em meio às dificuldades que ele passou. Foi o processo que ele teve que passar. Então, tudo que eu vejo é, olha, é necessário passar por isso aqui, Senhor, amém, porque eu sei que lá na frente o Senhor vai me honrar. Se eu estou passando por esse processo, eu sei que o propósito do Senhor ainda está de pé. E eu vou chegar lá em nome de Jesus. Amém? Então é não pular processo, não pular etapa, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Gente, se você não está emocionado do outro lado, eu estou. Ok? Não pular processos, não pular etapa. Essa é a chave para você conseguir evoluir, alcançar aquilo que Deus já planejou para você. Confiança no Senhor acima de tudo e manter a sua essência. Nós vamos ficando por aqui com mais um podcast excelente que pode ajudar você a ter vários insights aí. E até o próximo episódio. Tchau!